Boa noite, eu sou Luiz Franco e vou apresentar um trabalho sobre circuitos lógicos, simplificação de circuitos lógicos. Então, o que são circuitos lógicos? São componentes que apresentam a forma lógica mais simples na eletrônica. Seu entendimento se faz necessário para que o aprendizado de diversas áreas, como a programação, a eletrônica e comandos elétricos, sejam simplificados, né? Então, ao invés de fazer grandes desenhos de circuitos elétricos, com a simplificação, a gente diminui esse trabalho, diminui a quantidade de material escrito e melhora o entendimento. Os circuitos lógicos, eles trabalham com operações booleanas ou binárias, ou seja, sempre vai ter uma solução dicotômica, ou sim ou não, ou zero ou um, ou verdadeiro ou falso. E para isso são usados descritores lógicos booleanos, né? O AND, OR e NOT. Seriam e, ou e não. A lógica AND. Esta lógica é conhecida como a lógica multiplicativa, pois no mundo da computação temos que a passagem de corrente equivale ao número 1 e a não passagem de corrente equivale ao número 0, ou seja, é utilizado o sistema binário para explicar a passagem ou não de corrente e, com isso, a máquina entender o que é que está acontecendo, quais comandos estão sendo dados. Desse modo, temos a multiplicação das entradas no circuito AND, equivalente ao estado da corrente de saída. Então, a gente pode observar aqui que se eu tiver duas entradas num circuito AND, a gente tem a seguinte tabela verdade, onde se a entrada for zero, a entrada A for zero, a entrada B for zero, a saída é zero, né? Pela lógica AND, 0 vezes 0, 0. Então, na lógica AND, a gente só vai ter verdadeiro, ou passagem de corrente, ou uma saída verdadeira válida, quando tanto a entrada 1 quanto a entrada 2, né, a entrada A e a entrada B, forem 1, porque 1 vezes 1 é 1. Aqui nós temos exemplos de circuitos que usam a operação AND, né? A gente usa ele em diagramas de tempo, em circuitos onde a gente tem inibição e habilitação. A operação AND, né, os circuitos AND é representado por esse desenho aqui. E sempre vão ter duas entradas e uma saída. A lógica OR, conhecida também como a lógica aditiva da soma, né, que soma as entradas e equivale ao estado de saída. Diferente da multiplicativa, temos na lógica OR, né, a aditiva, que a soma de qualquer número mais 1 é alguma coisa maior que zero. Então, teremos saídas de sistemas diferentes de zero, logo basta ter uma das entradas com um nível lógico alto. Vejam aqui a tabela verdade. Então, na tabela verdade da lógica OR, nós vamos ter saídas válidas, basta apenas ter um nível lógico 1 e teremos uma saída válida 1. 0 e 1, 0, logo pela lógica 0 mais 1, 1. 1 e 0, 1 pela lógica 1 mais 0, 1. E 1 mais 1 pela lógica 1 mais 1 é 1, em lógica de computação. A operação OR é usada em alguns alarmes e sensores e é representado por esse desenho aqui. Sempre também vai ter duas entradas e uma saída. A lógica NOT. A porta lógica NOT, ou a porta lógica não, é conhecida como porta inversora. Ela possui apenas uma entrada e uma saída em seu circuito. E esta porta, ela sempre vai inverter o estado lógico da entrada em sua saída. Logo, se a gente tiver uma entrada 0, a sua saída vai ser 1. E se tiver uma entrada 1, a sua saída vai ser 0.
Então, nós temos aqui uma lógica NOT ou não, também chamada de lógica inversora, que é representada aqui por esse diagrama, aqui, NOT. E quando a gente vai fazer a representação algébrica, é o A barra ou não A. Tem apenas uma entrada e também é conhecido como complemento, que às vezes ele está bem associado a uma lógica AND ou uma lógica OR. Álgebra de Boolean. O estudo da simplificação de circuitos lógicos requer um conhecimento da álgebra de Boolean, por meio de seus postulados, propriedades e equivalências. Né? A álgebra de Boolean apresenta os fundamentos da eletrônica digital de circuitos. Então, para a gente trabalhar com circuitos lógicos, a gente tem que usar uma álgebra específica, né, que é a álgebra de Boolean, e seus postulados, propriedades e equivalências que vão nos ajudar a montar as nossas equações booleanas e a simplificar nossas equações booleanas e, com isso, a simplificação dos circuitos lógicos. Na álgebra booleana, existe apenas duas constantes, 0 e 1, e uma variável booleana é representada por letra e pode assumir apenas dois valores, né, 0 e 1, e pode ser representado pelas letras A, B, C, D. Uma expressão booleana é uma expressão matemática envolvendo constantes, 0 e 1, e as variáveis, e seu resultado assume apenas dois valores, como já foi dito, 0 e 1. Temos aqui exemplo, saída igual a vezes B. Temos também um exemplo aqui, saída igual a mais B vezes C. Postulados da álgebra booleana. Então, temos o postulado do complemento, que diz o seguinte, se A igual a 0, então não A é 1, porque vai ser o inverso. Se A é 1, então o não A é 0. Lembra que a porta lógica NOT é uma porta lógica inversora. Temos o postulado da adição, que a gente já viu nas tabelas verdades. Temos o postulado também da multiplicação. E temos algumas notações alternativas, onde não A é igual a linha e não A é igual a tracinho A. Assim como não B vezes C é igual a B vezes C tracinho. Aqui temos as propriedades, propriedade de identidade, onde não há não igual a A. Temos a propriedade comutativa da adição e da multiplicação. Temos a propriedade associativa, também para a multiplicação e a adição, e a distributiva. Essas propriedades comutativas, associativas e distributivas seguem as mesmas regras das expressões numéricas da matemática convencional. Usando a álgebra booleana, é possível simplificar as expressões. Há duas formas para simplificar as expressões, ou utilizando a fatoração, ou os mapas de Wright-Carnot. Para vocês entenderem como a simplificação é importante, temos aqui um circuito, antes da simplificação, onde nós temos 3 entradas, uma porta AND, né? Depois temos também mais outra entrada AND, uma terceira entrada AND, convergindo tudo para uma entrada OR e uma saída. Quando a gente faz a simplificação desse circuito, tudo se resume a uma entrada e uma saída. Então, veja o quanto foi reduzido de portas lógicas para que a gente determinasse um circuito válido. Simplificação de expressão. Temos aqui o exemplo 1, onde a saída é não A vezes não B, mais não A vezes B. Temos aqui que não A está em evidência, então podemos aplicar uma regra de fatoração, que é colocar não A em evidência multiplicando não B mais B. Lembrando, pela propriedade e identidade, que não B mais B é igual a 1. E também pela identidade do complemento, não A vezes 1 é não A. Então, a gente simplificou a expressão não A vezes não B mais não A vezes B em apenas não A, utilizando o método da fatoração para simplificar essa expressão, assim como fazemos na matemática.
Temos aqui um exemplo 2, né, que nós temos saída A mais B mais C vezes não A mais não B mais C. Veja aqui que nós podemos colocar, fazendo a distribuição, multiplicando todos os membros do primeiro parêntese com todos os membros do segundo parêntese, e temos A vezes não A mais A vezes não B, A vezes C, B vezes não A, B vezes não B, B vezes C, mais C vezes não A, mais C vezes não B, mais C vezes C. Lembrando que não A vezes A deu zero, dá zero. B vezes não B também dá zero, e C vezes C dá o próprio C. Então, a gente já começou a simplificar. Temos C em evidência em vários momentos aqui. Então, colocando C em evidência, repetimos A vezes não B, mais B vezes não A, mais C em evidência, que multiplica A mais B, mais não A, mais não B, mais 1, que é o próprio C. Né? Resumindo isso, temos que A vezes não B, mais B vezes não A, mais C vezes, aplicando as propriedades que nós já vimos anteriormente, nós chegamos à conclusão de que tudo que está dentro do parêntese multiplicado por C é igual a 1. Então, nos resta apenas A vezes não B, mais B vezes não A, mais C. Então, veja que de uma expressão A mais B mais C vezes não A mais não B mais C, ficamos com a expressão bem mais simples, que é A vezes não B mais B vezes não A mais C. Conclusão. Uma vez obtida a expressão booleana de um circuito, é possível realizar simplificações que visam reduzir os custos de fabricação dos circuitos. Essas simplificações ocorrem ou por fatoração, que é a simplificação algébrica, ou pelo diagrama de Weinstein-Carnegie, que é a simplificação visual.